A partir disso, vocês me ajudam nesse processo de estar gravando as aulas para vocês. E vocês foram ajudados na hora da prova, se vocês esqueceram de algum tema, se vocês não entenderam muito bem. Está gravado, vocês podem então repetir quantas vezes quiserem, porque seria muito cansativo para mim fazer a repetição completa. Não para estudar antes da prova, sabe? E quando você se ajuda dedicando um pouco de si ao outro, você está se ajudando. Mesmo que você não receba uma aula em troca, mas mesmo assim, por fazer o bem, a gente consegue receber os benefícios de fazer o bem no nosso próprio coração. Algumas pessoas, e a ciência já comprova, têm amargura, problemas de coração, problemas de saúde, por justamente só pensar em si mesmo, não pensar no outro, não pensar no quanto a existência do outro nos ajuda a ter saúde mental, nos ajuda a ter não só saúde mental, mas também uma vida melhor, cheia de alegria, amor e felicidade. Hoje em dia, por exemplo, o pessoal até consegue negociar, por exemplo, a questão da sua própria saúde física. Quantas pessoas correm para descontar o tempo perdido em relação a andar muito rápido de carro, andar muito rápido de moto, fazer coisas proibidas no trânsito, avançar o sinal vermelho. Isso tudo pode custar a vida da pessoa, mas ela acha que o estresse e que as coisas e as questões dela mesma são mais importantes do que o outro, as leis e as regras. Isso é muito importante de ser pensado. O caso que eu falei para vocês do rapaz que pisou no pé de uma pessoa foi um caso que eu vivenciei. Uma pessoa pisou no pé de uma senhora e a senhora então ela começou a brigar com ele, tá certo? Porque doeu e quase que ele quebra o dedo da senhora. E aí o colega, ele não assumiu que errou, tá certo? Acho que todos nós já vimos exemplo de pessoas, ou até nós mesmos, que às vezes não assumimos que erramos. A partir desse momento, ele disse que ele ia pisar de novo, tá certo? E ele disse que ele ia agredir, porque ele não queria assumir que tinha errado, tá bom? Isso deu uma confusão tão grande que quase que chegam a trocar socos, tá bom? Imagina essa situação. Ele, a mulher e mais 3 caras que vieram defender a moça, entende? E é uma situação muito triste que mostra que hoje em dia, se a gente lê no jornal, se a gente pesquisa um pouco quanto a sociedade hoje, em todos os tempos esteve muito mal, mas hoje em dia, provavelmente de forma ampla, cada vez maior mal em relação à sociedade. Então, fazer a diferença é justamente plantar coisas boas nas nossas próprias vidas e na vida do próximo, tá bom? A partir disso, então, vamos pensar questões sobre as danças como patrimônio cultural e enquanto, primeiro, aos aspectos de formação e depois a gente vai tratar sobre essas expressões culturais de forma específica. Temos os patrimônios materiais e imateriais. A gente sabe que a dança, a música é um patrimônio imaterial, tá bom? E não somente isso, mas vocês com certeza sabem um pouco dos conceitos como identidade, cultura e memória, tá certo? Quem sabe o que seria identidade? Alguém se tentaria para responder? Na última aula a gente já características que fazem você ser quem você é. Que identifica você, que são próprias suas. No caso da nossa carteira de identidade, nossa digital, nossa assinatura, nossa filiação, pai, mãe, o local onde nascemos, a data de expedição da identidade, o local que foi tirada aquela identidade. E então a gente tem valores de identidades que identificam essas festas e que diferenciam elas de várias outras. A partir disso, então, temos aspectos culturais que são de forma um tanto complexa e ampla. Mas, resumindo, essa cultura seria as produções humanas que têm um fim, que têm uma produção específica de si mesma. Algo que o ser humano conseguiu produzir e transmitir para outro ser humano, e esse outro ser humano, ele aprendeu essa transmissão. A gente lembra que alguns aspectos, algumas diferenças entre os povos são culturais, mas isso quer dizer 2 coisas, que a gente precisa respeitar e que a gente precisa pensar se vamos concordar ou não. Temos também a questão da memória, tá certo? E essa
diferenciação entre memória e história, tá bom? De acordo com o andamento dos tempos e da cultura, muitas coisas vão mudando. Por exemplo, no Bom Meu Boi, antigamente, os trajes eram apenas de couro, eram bem simplificados, bem de baixa renda, e tinham músicas mais complexas, tinham músicas mais que às vezes tinham uma levada mais triste. Hoje em dia, a gente vê indumentários gigantescas, muito investimento financeiro, muita beleza, muitas cores, canutilhos, chapéus, colãs, instrumentos dos mais variados. Então, isso mostra uma questão importante. A arte, a cultura, ela também vai se transformando, de acordo com o que as pessoas vão transformando, tá bom? Inclusive, a gente falou, não sei se eu falei com vocês sobre o quanto os investimentos no turismo e na cultura, algumas vezes acabam transformando também a festa, tá certo? Às vezes, essas festas eles não estão por motivos tradicionais, de identidade ou até mesmo religiosos. Às vezes eles estão ali porque eles acham isso bonito, às vezes eles estão ali porque eles estão sendo pagos para estar ali, já é uma profissão de vida. Então, tem tudo isso. E com certeza, quem faz a profissão de vida e a pessoa que se identifica com aquilo, que é de mãe, de pai, já há muito tempo, com certeza vai se identificar muito mais do que a pessoa que está só se lucrando com aquela festa, tá bom? A partir disso, então, tem outro aspecto muito importante, aspectos religiosos, que a gente sempre ouve falar do catolicismo popular e das religiões de matriz africanas. Mas, especificamente, como a gente pode observar bem aqui, temos o alto custo dessas festas e muito esforço empregado nelas, tá certo? Uma outra festa que é muito importante, que a gente tem do período medieval também, que com certeza a gente não vai esquecer, é o carnaval. A partir disso, então, a gente vê muito, que é muito marcante na televisão, o quanto o carnaval termina o ano, aí terminou o ano, aí diz que descansa um dia, aí no outro dia já começa a preparação do próximo ano, tá certo? Então imagina, um ano inteiro para você ir fazendo todos os materiais ali, tá certo? Não se preocupe. Obrigado. Então, a partir disso, tá aparecendo? Ok. A partir disso, então, se tem essa questão especificamente de que há muito preparo envolvido e muita questão importante em relação a isso. Ok. Logo, pelo alto custo e muitas vezes sociedades tradicionais que não têm muitos recursos financeiros e pelo muito esforço, o que acontece? Existem questões que acabam estimulando a forma de agir essas festas, tá bom? Que são questões relacionadas a elas mesmas, tá bom? Que questões são essas? O tradicionalismo, tá bom? Poderia-se falar, eu chamei de tradicionalismo aqui, o costume dessas festas e regiões de passar de mãe para filho, de ter uma colega que se vê algum tipo de aspecto em relação a isso, se vê algum tipo de habilidade natural da pessoa, algum tipo de facilidade para comemorar esses tipos de festa. Logo, isso tem muito a ver também com a religiosidade e o catolicismo popular. Temos o catolicismo popular e o catolicismo oficial, tradicional da Igreja Católica Romana em relação ao Vaticano, tá bom? Esse catolicismo, pessoal, é o que é aprovado pelo Papa e pela Igreja. Mas também temos um popular, ou seja, são tradições que recebem influência cristã, mas ao mesmo tempo é o povo que produz e logo não tem um reconhecimento oficial, muitas das vezes, tá bom? Tem casos, por exemplo, da Nossa Senhora, aqui no Brasil, que a igreja, que primeiro era popular e depois virou, a igreja reconheceu como realmente algo real, algo católico, algo que o catolicismo romano atesta como verdadeiro. Mas tem casos, por exemplo, da festa do Divino, as festas em relação ao Bom Meu Boi, que fazem parte do catolicismo popular, tá bom? A partir disso, então,
temos tanto as expressões católicas, que estão em relação ao cristianismo, quanto as religiões de matriz africana. Nem sempre são delas, tá bom? Mas, principalmente no Brasil, vamos dizer que tem uma configuração específica que as religiões de matriz africana impactam bastante. Mas por quê? A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, como a gente viu na história dos Estados Unidos nas últimas aulas de história, inclusive está no nosso canal, para vocês darem uma olhada, teve muita questão do protestantismo muito forte e trazendo muita influência sobre as pessoas daquelas regiões. E aqui, o que acontece? Algumas vezes, algumas tradições trazidas do continente africano recebiam um novo nome, uma ressignificação, e então, o que as pessoas pensavam ser paganismo, e o que é paganismo? Outros deuses, sem ser o Deus cristão, na verdade é uma espécie de sincretismo. O que é? Se tinha uma entidade no continente africano, então ele recebe o nome de um santo aqui, católico romano, e eles continuam adorando aquele ser, só que com um novo nome. É uma união de religiões, tanto o sincretismo das religiões indígenas, quanto o sincretismo das religiões católica e africana, de matriz africana. Então, a partir disso, eles estão muito ligados a promessas, tá certo? De repente tem uma pessoa doente na família e faz uma promessa para que se a pessoa viver, vai participar de uma festa, vai preparar uma comida, vai alimentar todo mundo. Então, existe muito esse contato, inclusive, como eu já até comentei com vocês, dessa movimentação xamânica, dessa relação com o sobrenatural, com o que eles chamam de espíritos, eles chamam também de seres do bem ou até seres do mal, mas que tem uma relação direta com as atitudes das pessoas, tá bom? Então, o que serve como incentivo? Identidade, cultura, as promessas religiosas para a realização dessas festas. E também, pessoal, levando em conta toda essa questão, por exemplo, a capoeira, o tambor, o São João, a questão da festa do divino, o João meu boi, o carnaval, tá certo? São todas expressões relacionadas à questão de que foram reprimidas, tá certo? Mas por que foram reprimidas? Por esses aspectos que eu já falei para vocês aqui. Unir várias expressões religiosas, depois também, levando em conta essa repressão, pessoas de baixa renda, tá certo? E muitas vezes, na história da sociedade, a gente observa um processo, por exemplo, dos anos 1900, de um darwinismo social, de uma espécie de se reconhecer uma cultura superior à outra e que todas as outras devem se dobrar e ser deixadas. Então, a partir disso, foi um motivo de muita perseguição para com essas festas. Capoeira sendo proibida, os cultos afros sendo proibidos, e tudo isso ganhando nova significação, tambor de crioula, a questão do São João, dos presépios, da festa do divino, do Bom Meu Boi. Na festa do divino, por exemplo, tem expressão católicas e expressões de matriz africana, tá bom? E o que ela comemora? Ela comemora o aspecto de exaltar a pessoa do Espírito Santo que está presente na cidade, só que com características muito específicas deles mesmos, tá bom? Inclusive eles unem até algumas comemorações da sua forma com São João. Por exemplo, o levantamento de mastro, por exemplo, que eles utilizam uma expressão que vem já de muito tempo, tá bom? Essas festas aqui, pessoal, são medievais, tá certo? Muito antigo, tá bom? A grande maioria. Então, por exemplo, Carnevale ou Carnaval. Carnevale era uma festa que vinha depois da Quaresma, que comemorava o seguinte, o adeus à carne. Era tipo aquela questão, antes, se eu não me engano, antes da Quaresma, e ele significa o seguinte, eu vou então me despedir da carne para depois me alimentar só de carne branca, só de peixe, não comer mais carne vermelha, tá certo? Mas então eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer, entendeu? É o dia do ano, até hoje o pessoal é desse jeito, é o dia do ano que eu não vou nem lembrar o que eu fiz, entendeu? Esse tipo de coisa, e a partir disso sobreviver depois de um tempo. Mas cuidado, pessoal, isso aí não é nada prudente, tá bom? Pode acontecer muita coisa ruim, a gente vê que tem muita gente que se complica muito. Como eu falei para vocês antes, plantar coisas boas, tá certo? A partir disso, então,
com responsabilidade sempre. A partir disso, então, temos uma corrente aqui, festas do deus Baco, festas romanas, festas dionísicas, que receberam, então, essa roupagem cristã. Temos, por exemplo, as festas das colheitas, que faziam parte do paganismo oficial, em que, nessas festas das colheitas, eram comemorados, se faziam festas para celebrar que estava tendo a colheita. Então, decidiram mudar o nome dessas festas para colocar a data do martírio de João Batista, tá bom? Nessa data do martírio é um englobador de várias festas dos santos, a geografia oficial. Logo, ou seja, substituíram uma festa que antigamente era pagã por uma festa que tem o nome de cristã. Temos então os presépios, que já tem uma linha mais direta em relação a essa origem. E vocês ouviram falar daquela frase assim: aquela criança gosta de fazer presepada. Tá certo? Tem presépio que essa criança ficava muito presépio. Perfeito, porque quando construiu o presépio, inclusive se acredita na tradição que o primeiro a construir foi Francisco de Assis, para que ele pudesse, com as esculturas, ensinar a doutrina cristã, a mensagem cristã, com mais facilidade. Então, sempre quando se amava os presépios, próximo ao Natal, as crianças iam lá e bagunçavam o presépio. Aí por isso que o pessoal dizia, né? Menino, já está fazendo presepada, sabe? A partir disso, então, tem todas essas questões. A festa do tambor de crioula tem os tambores com pé de animais, tá bom? Feitos de madeira ou de cano. E tem toda essa tradição afro, inclusive o tambor de crioula é justamente porque tem o personagem da crioula que dança, e tem danças ali que são muito apreciadas ainda hoje. Temos aqui a capoeira, que também dá origem ao frevo, que tem passos que lembram a luta, tanto na capoeira como uma dança, como uma arte marcial, e o frevo mais como uma dança, mas que tem passos que advêm da capoeira. E a gente tem então o bumbo meu boi, com uma expressão. E então, pessoal, a partir do momento que se teve esse processo de repressão, eles tiveram uma reação. E que reação foi essa, pessoal? O que está escrito aqui? Resistência. São as resistências, tá bom? São resistências que eles tiveram ali enquanto meios de sobreviver à cultura, não só sobreviver à cultura, mas que eles se expressassem, tá bom? Você já ouviu falar do pai Francisco e mãe Catarina? Sim. Sim? O que vocês sabem da história deles? Que a Catarina estava grávida e ela queria comer um boi. Sim. Foi mais caro, o patrão do pai Francisco. Aí tinha que matar, porque senão o filho deles ia cair e ia nascer com um rosto de boi. Inclusive, por ser uma festa mitológica, pessoal, cada pessoa conta um pouco do que acha legal, constrói uma história mais atraente para o seu público, tá bom? A partir disso, então, dessa história mitológica que vem essa gravação do boi nascer, ser batizado, receber um nome, tá bom? Depois ele morre, tá certo? Por causa da mãe Catarina comendo a língua. E depois ele retorna, porque eles utilizam então a questão de que eles fizeram cerimônias de religião de matriz africana e também de pagelância para que esse boi voltasse, tá certo? E é por isso que tem esses passos, essas partes da festa do boi. A partir disso então, pessoal, outra coisa muito interessante também é em relação à explicação social do boi. Os portugueses, quando vieram para cá, eles vieram com suas festas, a quadrilha, a própria festa do Divino, também é uma festa portuguesa, só que aqui ganhou características próprias e conservou muitas coisas que não tem mais em Portugal, tá certo? A partir disso, então, inclusive relacionada à Ilha dos Açores, em Portugal. E a partir disso, então, você tem todas essas questões muito importantes que nos revelam toda essa influência. Eles vieram com a festa deles e as populações dos interiores pensaram assim: como é que a gente vai expressar a nossa cultura e ao mesmo tempo não ser reprimido? Então eles fizeram festas, músicas, comemorações, brincar com a figura do boi. O boi, que ele é fundamental em relação a outra mitologia, que é de Sebastião, que diz que São Sebastião de Portugal está encantado no touro, e por isso que aparece o boi todas as noites de lua cheia na Ilha dos Lençóis. E quem bater na cabeça desse boi, que tem uma estrela na testa, por isso a estrela na testa do boi, vai vir um reino de paz e de justiça. Se sai sangue nessa estrela, se bater na testa sai sangue. E o São Sebastião ele vai se
libertar do encantamento que está dentro do boi, passar, e a partir disso vai vir o reino de paz e justiça das águas. É por isso, por exemplo, que se tem o ovo do boi, que se tem toda essa explicação dessa questão mitológica que vem na página lança indígena de São Luís, tá bom? Porque é dito que o rei São Sebastião de Portugal, então, ele foi escondido dentro da carcaça de um boi para que ele não fosse morto. E ficou encantado, magicamente, para que ele viesse para cá. A partir disso, então, pessoal, se tem toda essa cultura riquíssima e que explica para a gente um pouco da identidade própria do Maranhão e que também nos fala um pouco toda essa questão fundamental de construir uma história, de vivenciar as histórias do dia a dia do povo, a religião, porque o boi, por exemplo, que a gente chama de capoeira, o miolo de boi, tem essas expressões religiosas, de ser um resultado de esforço e trazer também as brincadeiras do povo, tá bom? Então era ao mesmo tempo descontrair com a figura do boi, todos eles trabalhavam, meio de transporte, meio de plantio. Então, todas essas figuras centrais de resistência, de formas de compreensão e cooperação estão todas em volta disso. Ok? Espero que tenham gostado. Acho que prolongou um pouco mais, tá bom? E é isso aí. Obrigado, Gabi.